Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Punch, onde eu converso com várias pessoas tomando e tendo punch, entendeu? E hoje o meu convidado é nada mais nada menos que Gabriel Hater. Tudo bem, Gabriel? Ou só Hater, né, também. Tudo bom? Tá. Até o Eudes falou pra mim, cara, todo mundo te chama de hater, qual é que é teu primeiro nome mesmo? Que é você, Não você pegou o teve Gabriel, esse, né? você decidiu pegar a Hater, foi, eu lembro até quando você fazia o glorioso curso, né, do e Pô, aí no primeiro minuto você precisa me expor assim, cara. Não, você fazia um curso, né? É, E aí, quando a gente fez o Um curso Beth de Faria, engenharia, tá? Só pra... eu conheci ele técnico em edificações Eu conheci ele no Mackenzie. com E- o professor. E aí, no Bet, né, você já tava com esse... Você decidiu colocar hater. Não, mas no primeiro não era hater, né? Cara, eu vou... Não, desde o primeiro foi hater. Desde o primeiro? Por quê? Ah, cara, primeiro porque eu sempre achei que Somorovski, que é o meu sobrenome, não é muito plástico, assim, né? Fica difícil das pessoas pronunciar. Eu achei que todo mundo ia errar no palco, porque imagina, se em Porto Alegre, que já tem mais esses sobrenomes complicados, o pessoal já erra muito. Então eu acho que iam me chamar de Samorovski, Zmorovski, tudo que menos o Somorovski, que seria o correto. Principalmente a galera que caga pra prestar atenção e... Claro, e Gabriel tá, Samuel com tá vocês. todo mundo com a adrenalina alta ali, vai passar ali já tremendo o papel. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu comecei a tipo brincar no tradutor do Google. Eu botei assim a palavra engraçado e comecei a traduzir para polonês, para alemão, para finlandês, para todas as línguas que tu imagina, até que eu achasse alguma coisa que... E daí veio o tal do hater que foi para alemão, só que era um hater com E-I-T-E-R. E aí depois eu comecei com esse assim, tipo, informalmente, e as pessoas começaram a me chamar de hater com... Ah, mas é hater de ódio, não sei o quê. E daí eu acabei, tipo, quer saber? Tá Caralho. mais fácil o hater com... E pegou. Aí você parou de fazer, né? Um tempo. Bastante tempo, né? Bastante tempo eu parei de fazer. Na verdade, eu mais não fiz do que... mais não fiz do que O fiz. Hater é o comediante que mais subiu no palco de todos os open mic, né? Foram 3 vezes, ele só perde pro Rafa, né? O Rafa Carvalho, que subiu uma, né? Não conheço, Rafa. O Rafa, Hum. do... Tudo bem com vocês? O que tem o texto da fonte. Parecia uma sanfona. Pode crer. O Rafa, ele tinha fobia mesmo de palco, né? Ele tinha fobia e, nossa senhora, gostava de dar pitaco. Dá pitaco, né? Dar pitaco, assim. Inclusive, ele me chama, vira e mexe, ele chama no Instagram, falando, não, mano, você vai fazer show no Beverly? Ô, você ainda tá no laboratório, que não sei o quê. Eu falo, não, tô lá, cola lá. Aí essa última vez ele falou, ô, você tá ainda colando no Beverly toda quarta? Eu falei, mano, você é mó migué, sai fora, tio. Eu falei, Porque, tipo, ele meio que se convidando, mas no final não ia. ele não ia. Aí Ah. ele falou, né, por causa do trampo dele, mas não respondi. Não, mas também, vamos combinar que ele tem problema renal, né? Então, na pandemia, o certo é... Tem filha também, tem, tipo... Se eu tivesse um filho, eu ia colocar toda a culpa no filho. Nem na doença, é só filho, assim. Que filho as pessoas têm... Eu acho que tem mais compaixão com filho do que com doença. Ou não? Acho que não. Será que tem mais com doença que com filho? Se bem que com filho tu sofre mais, né? Então, você gasta muito mais dinheiro, É, claro. entendeu? E aí, Hater, a gente se trombou, teve um show no Bet, né? Não, acho que a gente se conheceu... A gente se conheceu no curso do ou foi no Bever, ou foi no Beth Faria? Porque Cara, eu lembro que um dia a Marina te levou no curso de improviso. Foi. Mas Assim, eu não lembro se eu já te conhecia antes não, ou não. Não, a gente se conheceu quando Ou teve... talvez eu tivesse visto um bet teu. Foi Eu com acho a que galera foi do isso. curso. Parece que a galera do Pode curso ser. do... É, no mesmo do dia curso que- foi lá. Né, no curso de engenharia da... E aí você veio até trocar ideia comigo e tal. E foi você deu, cara, uma das dicas mais importantes, assim, pra mim no começo. Por mais que você não tinha feito até aquele momento, né? Que era, tipo assim, não ficar muito preso só nas piadas de altura. Naquelas Sim. piadas de só estereótipo, porque seria como se fosse eu não tivesse outra coisa pra falar. Eu até te dei exemplos de caras na comédia, eu lembro, né? Falei, esse Sim. cara aqui só fala disso. Só falar disso. E agora, toda vez que eu vejo ele tentando fazer um texto fora desse assunto, ele sofre muito, não né? é tão forte quanto... Então ele pegou o hábito, E isso foi... chamam de né? Alguma coisa assim, né? Não sei. Chamam de... ou de... Nós uns bagulho assim. Ou... Tá, você entendeu. E aí, tipo, isso daí foi da hora que, tipo, por mais que eu não conhecesse você tanto naquela época, eu falei, mano, cara, pior que é verdade, né? Se eu tentar fazer... Eu ainda mais naquele momento que eu tava, tipo,
meio brisado, tentando fazer algumas piadas políticas, assim, que eu queria seguir esse caminho, eu falo, mano, se eu tô só pendurado em set de estereótipo, tá ligado? De característica física. E aí eu tento falar de um assunto um pouco mais delicado, mano, e não der certo, eu vou falar, puta, eu sou um fracasso, eu não consigo falar de mais nada a não ser daquele assunto de altura, né? Então, e aí eu comecei a adotar, tipo, uma estratégia que é, eu falo 2 piadas agora. Eu tinha um set, acho que 3 minutos falando de altura, cortei tudo para 2 piadas. Então aqueles 3 minutos virou, tipo, 40 segundos. Né? E aí eu entro em outros assuntos. E eu só falo de altura para ganhar a plateia. E aí... Assim, eu posso te dizer que tu foi o comediante que eu vi começar com um estilo bem, como é que se diz assim, limitado em termos de técnicas e assuntos. E tu foi para um dos caras agora que consegue escrever sobre as coisas mais íntimas, não é? Consegue escrever sobre tudo que te faz vulnerável no palco. E é uma evolução muito grande, porque tu era o cara das one-liners bobas, e agora tu tá tentando escrever alguma coisa com um conteúdo, com algo pessoal, com histórias que as pessoas se identifiquem e se conectem contigo. Então posso dizer que é uma evolução assim que bem fora da média da cena atual, assim, porque a cena atual tu vê pessoas com o mesmo, sabe, que não se reciclam, que não se atualizam e estão sempre na mesma pegada e depois se perguntam, por que eu não estou evoluindo, né? E tipo, isso daí, eu fico feliz até de você falar isso, que, querendo ou não, foi até um dos pontos que você ajudou também, porque você é uma das poucas pessoas que eu mando texto, assim, né? E você fala que eu sou uma das poucas pessoas que você realmente dá o feedback. Sim, né? Porque poucas a galera... pessoas que eu me presto a dar o feedback, porque a maioria delas entra numa defensiva, né? Uhum. Então, assim, cara, se tu tá me pedindo um feedback, eu vou te falar o que eu acho que tá errado. Eu não vou ficar elogiando o que eu acho que tá bom. O que tá bom, o palco te fala. O palco vai te aplaudir, vai rir, etc. Eu vou te falar o que eu acho que não tá legal. Assim, ó, esse punch aqui tá com pouca força porque eu acho que a premissa não tá bem estabelecida. Tá muito solto. E se eu falo isso para outras pessoas, o cara vai me justificar do porquê que não tá solto. Então, cara, eu não vou perder minha energia com esse cara. Porque, tipo, qualquer coisa que você vai falar, ele vai ter algo para se defender, né? E falar, mano, não, mas eu só fiz isso. Inclusive... E só um parênteses, não que eu ache que eu tenha a verdade na mão, mas assim, eu normalmente, quando uma pessoa me fala uma coisa, eu tento absorver o que eu acho certo que ela tá me falando. Né? Então, tipo, eu paro e analiso. Tá, esse cara me falou isso. Deixa eu dar uma pensada sobre o que ele falou. Eu não simplesmente já gero uma desculpa. Não, mas eu fiz por causa daquela coisa ali. Tu vê que aqui tá montado pra cá. Não, eu vou parar e falei, mano, se o cara falou isso, velho, é porque provavelmente tem alguma coisa ali. Ele percebeu alguma coisa ali. Eu também quero perceber. Vamos tentar fazer esse exercício de ver de várias maneiras, de reflexão para ver o que ele tá me falando. Isso aqui, daí, né? inclusive, é quando eu fiz o curso do Márcio Américo, né? Foi um curso bem interessante, assim, no sentido, em vários aspectos. E ele fala isso, eu não dou mais feedback para quem me pede depois do show. Porque se eu falo, a pessoa ela vai arrumar uma desculpa e não vai aceitar. Então ela não quer ouvir meu feedback, ela quer ouvir eu elogiando ela, né? E aí, tipo, no começo eu ficava tipo, mano, será que é tão ruim? Mas a galera ri. Mas aí eu entendi que, tipo, elas riem porque a piada é boba. E depois de um tempo, mano, elas vão esquecer, tá ligado? Elas não vão estar lá fazendo o arroz delas e falar, puta, aquela piada do... Não, eles não vão fazer isso. Agora, aquela piada, tipo, a gente tinha trocado ideia e meio que foi um incentivo para eu falar, né? Agora é de terapia, de dependência emocional. Até tava comentando com o Eudes. E aí, eu fiz tudo novo. Eu não fiz uma piada que eu já tinha, tipo, de altura, que geralmente eu faço pra só ganhar a plateia. Eu não fiz, eu fui tudo do zero. E quando funcionou o começo, eu falei, caralho, mano, é real, tipo, é disso que eu tô falando. Tu tá descobrindo um caminho, tu tá testando ele, tu tá vendo, cara, funciona, assim, claro. Vai ter tentativas e erros, mas... E teve gente que, tipo, por mais que sejam pessoas conhecidas, porque já teve pessoas conhecidas minhas que foram em shows e não comentou das piadas. Falaram, foi muito bom e etc. E teve gente conhecida, que foi, nem tão conhecida assim, que só conhecido mesmo, não um amigo, né? Que foi no show e falou, caramba, mano, achei muito da hora você falar desse assunto, porque realmente eu, por exemplo, já sofri disso, né? No caso de dependência emocional. Aquilo que eu te comentava sobre... Que eu vi uma vez um vídeo do Kevin Hart falando, né? O Kevin Hart, lá nos Estados Unidos, as noites têm um formato um pouco diferente.
Muitas vezes é, tipo, 15 comediantes fazendo 15 minutos, porém o teu ingresso não é um ingresso, assim, de tipo, eu vou assistir essa pessoa. Por exemplo, você vai entrar lá no Comedy Cellar às 9 da noite e sair às 9h30. Quando liberar tua mesa, vai entrar outra pessoa, o show vai seguir. Então, é uma lista grande de comediantes fazendo 15 minutos cada um. E aí, o comentário do Kevin foi o seguinte, ele falou, nunca me passou na cabeça que eu não era engraçado. A plateia sempre riu muito. Só que acontecia uma coisa, no final do show as pessoas vinham falar pra mim, tu é o cara engraçado aquele, né? E não lembravam o nome do Kevin Hart. E ele começou a raciocinar, por que não estão lembrando do meu nome? Aí eu não sei, não lembro exatamente o que ele comentou, mas ele falou o seguinte, para que comentem teu nome depois, que se lembrem quem você é, o Lucas Otávio, o Kevin Hart, é interessante você contar uma história pessoal sua, para você ter uma conexão emocional com a plateia. Assim eles vão lembrar, puta, aquele ali é o cara que a mãe, sei lá, caiu do cavalo quando ele estava na fazenda. Sei lá. Mas uma história pessoal ajuda nesse sentido, de tu ser lembrado depois, porque tu gerou uma conexão emocional. Não é só aquele cara lá engraçadão, mas qual era o nome dele mesmo? Sabe? Não fica só num negócio muito superficial, né? Isso. E eu acho que, tipo assim, por exemplo, o Ventura, ele tem um público muito grande porque ele conversa com uma galera, né, que teve em algum momento a mesma realidade que ele e fala, puta, esse maluco tá falando comigo, né? Então, eu falando, por exemplo, de dependência emocional, você falando que você mora no Sul, né, que você pega, tipo, uns assuntos mais pesados do Sul também, tipo, você tá conversando com aquela galera, e aí isso gera, puta, mano, da hora que você tá falando disso, você tá fazendo, tipo, de um assunto pesado, um negócio mais enfim. E aí, tipo, depois que eu comecei a entender um pouco, né, que você até mandou uns PDF pra eu ler, e não sei se no livro do Greg Giraldo fala isso. Um pouco, aquele que você me emprestou do Comedian Stories, que fala da história do Greg Giraldo. Sim, não a sei biografia, né? A biografia que não foi ele que escreveu, não é a autobiografia, né? Foi tipo, é o cara que escrevia com ele. Eles eram tipo meio que uma dupla, só que o Greg Giraldo era o cara que executava as piadas, mas eles escreviam realmente em conjunto. Eu não sabia disso até ler a biografia também. É o cara que escreve. É uma coisa que ele deixa muito claro, é que o Greg, além de ter muitos assuntos interessantes na vida dele, porque como ele era viciado em cocaína, e tinha 3 filhos e estava lidando com divórcio, ele tinha um prato enorme de coisas, assuntos onde ele estava vulnerável, onde eram pessoais, onde tinham conexões emocionais, e o cara, sei que muita gente que está vendo aqui o podcast não faz nem ideia de quem seja o Greg, mas o cara era realmente talvez o melhor da história nas fritadas americanas, né? E muito bom comediante de stand-up também, fez 2 especiais, um em áudio e um em vídeo. Não sei se tem legendado, acho que não tem. Acho que não. Mas quem puder assistir é Greg Giraldo, realmente o cara é fora da curva. E teve shows até que ele fez junto com o Seinfeld do lado e ele roubou a cena. Caralho. Só que é um cara que tipo, não tinha projeção, né? Ele tentou emplacar uns seriados nesse estilo sitcom e não vingou. Né? Ele até nas fritadas faziam piada com ele, que ele era o campeão de matar pilotos, né, digamos assim. Caralho. Mas como ele, enquanto comediante, indiscutível, né? Indiscutível, porque ele era, assim, completo. Ele conseguia falar de qualquer assunto e é um cara, assim, que sempre eu admirei ele, porque ele sempre queria ver o lado engraçado da história. Eu não consigo ser tão assim, sabe? Tipo, às vezes eu quero ir pro conteúdo do assunto. E eu vejo que isso não é o trabalho do comediante. Falar fatos e botar, tipo, verdades, dependendo... Claro, tem verdades que são engraçadas, mas tem verdades que são só verdades. Né? Isso eu acho que se enquadra, tipo, numa vertente que o comediante decide levar. Eu quero ser um comediante que dá opinião sobre as coisas. Sim. Até aí, beleza, mas... partir do pressuposto que o comediante ele tem que falar determinado... não sei o que aconteceu, sei lá, um terremoto na Somália. Mano, eu não sou obrigado a falar desse terremoto na Somália. Eu vou falar se eu quiser falar. Sim, se tu Entendeu? achar o lado engraçado dessa história, sei lá, né? O Léo Lins, quando teve aquele tsunami lá no Japão, ele achou o lado engraçado e não foi mais pro Japão. Foi engraçado. e foi bem engraçado. Foi bem engraçado. Então, tipo... eu acho isso, que quando tem veracidade, eu sempre vou bater nessa tecla. Quando tem mais veracidade, tipo, naquilo que você tá falando, e claro, tem que tomar um cuidado para não virar um chororô, o show, né? Uhum. É
é muito mais provável da galera lembrar de você e trocar uma ideia. Sim. Porque elas criam aquela empatia, aquela conexão assim. E quando eu prestei atenção nisso, que você... E não lembro, teve uma outra pessoa que falou isso também. Acho que era... Mano, eu comento isso, vira e mexe só pra ver a opinião, né? Mas a fundo mesmo, acho que é mais com você. Ah, e com o Edgar também. E aí, tipo, eu falei, caralho, é isso. Entendeu? Porque eu me senti mais leve a partir do momento que você leva um assunto pessoal pro palco Eu lembro que você conversou isso com o Varela também, né? E o Varela... com o Vilela. Não, com o Varela. Não, é com o Varela, Com o verdade. Varela lá com o Varela, no- Daniel no- Varela. No show de segunda-feira no Willy Willy, né? Foi. No Testamento. Eu É. lembro, acho que tu me comentou que ele falou, olha, que interessante, poucos comediantes falam sobre falar a verdade e ser mais verdadeiro, né? Acho que tu me comentou alguma coisa Foi. que ele te deu um feedback sobre achar interessante que tu estava indo para esse lado, É, né? o Varela é um dos caras que eu gosto bastante, assim, tipo, na comédia. Ele começou junto com o Luca, parece. Eles têm o mesmo tempo de comédia, né? E, mano, trocar ideia com o Varela também é um negócio muito da hora. Porque ele manja também, ele manja de inglês, né? Os caras zoam ele que ele é o filho do Dória, tá ligado? Filho do Dória. E aí, tipo, eu acho ele bom também no palco, né? E aí, quando vai trocar ideia, tipo, dele com o Rosso e o Bernardo também deu maior força pra mim. Não, piada interna, gente, piada interna. Um abraço, Kaique Mantovani. E aí, tipo, os três que eu fiz. Quando. O meu primeiro show, pessoalmente, que eu assisti, foi do Radioativos, que era Uhum. o Bernardo Veloso, o Daniel Varela, o Humberto Rosso. Eles eram convidados do Adalberto Lopes. E o convidado especial era o Igor. Então esse foi o primeiro show. Eu tinha até acabado de terminar. Tinha acabado de sair do hospital. E aí eu tinha ido com uma mina pra lá, tals. E aí eu fiz a cagada, né, de primeiro show, que é sentar onde? No melhor lugar, na frente. E aí, pô, E tu nem chama atenção com a tua altura, né? E eu tava de boné num bar à noite, né? E aí Rafinha Bastos ia fazer... Nossa, o Adalberto falou um monte, assim, tipo, fez várias piadas e tal. E naquele dia, eu fiquei meio pai de chegar e trocar ideia com os comediantes e falar, puta, eu faço também. Eu nunca fui assim também, com essa Eu cara falo, dura de... puta, mano. E o que aconteceu? Acho que 1 ano e meio depois, eu participei meio que de um campeonatinho. Eu não gosto muito, né? Mas eu participei de um campeonatinho que o Adalberto Lopes estava coisando. E o Varela, não. O Humberto Rosso, ele era convidado, né? E aí eu tinha ganhado, além de um show no interior, esse show com eles, no Radioativos. E foi o último show do Beverly, antes de fechar e reabrir. Sim. E, cara, trocando ideia assim, eu falei com eles, puta, mano, que é um negócio muito louco que a comédia proporciona. Você tá lá, um dia você tá assistindo o maluco e no outro dia você tá fazendo show com ele. Esse é um negócio muito louco, né? Tipo, é que você tem muito mais referência dos comediantes gringos. Não, eu até conheço bastante, não, mas eu conheço a cena brasileira, né? Tipo, observei ela, pelo menos, Tem de longe, mas observei. um cara do Sul também, o Arthur Petri. Conheço. Ele... Bom, cara, belo podcast. nosso podcast dele é Muito bom, maravilhoso, muito assim. engraçado. E cresceu bem rápido, né, o podcast dele. Não, é aquelas Ou ele coisas... já tem um... Não, é aquelas lendas, Lucão, de quando a pessoa estoura, tu acha, bah, mas esse cara veio do nada e estourou. Cara, a caminhada do Petri, até onde eu sei, o podcast dele tem mais de 10 anos, ou mais de 8 anos. E o nome é o mesmo, A Deriva. Ah, daí já não sei te dizer. Provavelmente teve mudanças, etc., mas eu sei que é uma batalha dele já há um bom tempo, assim, não é do nada que o podcast dele já tem mensalistas e até eles falam se fala que ele tem um poder de fazer um exército, né? O exército do Petri e tal. Então é um cara que vem batalhando há muito tempo, assim, não é do nada que o cara apareceu. Eu conheci ele, né, nesses cortes de A Deriva, assim, e ele é um cara que ele fala bem assim, tipo, ele não tem muita referência da comédia nacional, né? Ele é só comédia. Tanto é que tem um... Pra ser sincero, assim, em termos de consumir comédia brasileira, não consumo. Não paro pra assistir. Acho que eu nunca assisti um especial de comédia brasileiro do Netflix, nenhum. A maioria eu botei, assim, não consigo dar 15 minutos, eu já troco. Mas por que você acha que não me fisga. Não prende a atenção, né? Não me Aquele prende negócio atenção, que o Chris não, Rock fala que a mais importante é a premissa, não quer
capturar a atenção da pessoa. O Chris Rock que ele fala muito isso, né? Que o maior medo dele não é que as pessoas não riam. O maior medo dele é que as pessoas não prestem atenção nele, comecem a olhar o celular, conversar no Nossa, lado. isso é Isso é muito devastador. pior do que, tipo, a pessoa não rir. Porque se a pessoa não tá rindo, pelo menos ela tá te olhando, assim, né? Tipo, porra, tá te respeitando, tá te dando a chance de tu fazer alguma coisa boa. Agora, a pessoa que tá olhando pro celular, pro lado, é porque realmente tu falhou de diversas formas, né? E você não Cara, com conseguiu- aquela pessoa ou com aquela plateia específica, né? Não dá pra Não, generalizar. Mas se você, tipo... Assim, eu gosto de futebol, cara. Futebol é muito bom, né? Eu assisto Você, todos os caras que são muito bons. você torce pro Internacional, né? Torço pro internacional. Mas Não- melhor não comentar pra não dar zica, né? Porque... Que o Inter tá na liderança do brasileiro, né? Tá. Ganhou bem do São Paulo, né? Que era um dos favoritos pro título. Eu só tô comentando pra ver se dá zica, assim, tipo, porque vai Pois ser é. muito engraçado. Pois é, não faça isso. Na última rodada, Não os caras faça perderam o isso título pro porque tá bem Flamengo. perigoso. Mas o que eu queria falar do futebol é assim, cara. É óbvio que o melhor campeonato de futebol do mundo pra tu assistir vai ser a Copa do Mundo, das seleções. Depois vem a Champions. Depois talvez venha o campeonato inglês e aí a Libertadores, não sei. Existe uma hierarquia. Eu acho o brasileiro mais difícil que a Champions, mano. Mas não é por questão de dificuldade, é por questão de, tipo, pô, quantas jogadas plásticas e sim. iradas tu vai ver, por exemplo, quando tu assiste NBA. Cara, parece que a cada ponto tem um negócio fantástico acontecendo. E a NBB já não tanto, né? Eu não tô dizendo que o cara da NBB não vai lá e faça de vez em quando um puta de um ponto e uma, sei lá, não sei nem a nomenclatura, uma enterrada da hora, um passe irado. Mas a gente sabe que a quantidade é muito menor do que na NBA. Sim. Então eu vejo a cena brasileira comparada com a cena americana, eu acho que é uma comparação justa, porque a comédia nasceu nos Estados Unidos, a comédia stand-up especificamente, nasceu nos Estados Unidos realmente muitos anos antes, né? E socialmente ela é muito mais aceita, inclusive tu vai ver, normalmente quando um presidente é eleito nos Estados Unidos, eles chamam os comediantes lá para fazer umas piadas e dar uma zoada, e os presidentes riem. Imagina isso no Brasil, tu botar Nossa a Senhora. Dilma, o Lula, o Bolsonaro. O Bolsonaro até que teria um bom humor, assim, mas pensa num Fernando Henrique Cardoso, aquele cara todo, né, tipo, ele não ia aceitar Cara, numa eu boa, acho... sabe? Um que tá tentando, tipo, tirar esse estereótipo é o Fernando Collor. Fernando Collor, ele tá dando umas respostas engraçadonas no Twitter, assim, pra ele, né? Que pra ele tá muito engraçado. Ele Não tá acompanho o arrasando. Collor. Mano, era alguma coisa assim do dinheiro e tal. E aí uma mina tinha comentado assim, só não confisca minha poupança, tá ligado? Por causa daquele BO lá. Claro. Aí ele, não, pode deixar, sua poupança eu não vou mexer, mano. E tipo, tá ligado? Sim, a melhor resposta que ele pode dar é tipo, tudo tipo, bem. Tá ligado? Pode ficar tranquila que dessa vez não. Mano. Eu não sei se isso, cara, pra um político ou pra qualquer pessoa, ajuda de certa maneira, que eu duvido muito que ele tenha mudado, assim, eu duvido demais, assim. Mas esses detalhes faz ele ganhar uma empatia de uma galera, que tanto é que eu acho que ele é senador, mano. Claro, mas é aí que tá. A gente tem o Tiririca se elegeu. Assim, o cara tem uma mínima fama. Eu não ficaria surpreso aquela se um teoria, né? ex-BBB se elegesse. O Jean Willis, ex-BBB, se elegeu. Mas é aquela... O Brasil não tem filtro pra isso, assim, do tipo... O que o Brasil tem? Eu não confio em nenhum político que é tudo ladrão. Então tem ali o ex-jogador de futebol que me deu alegria, então vou nele. Porque, tipo, nele eu tenho um carinho. Então, o julgamento do porquê que tu tá votando no Brasil é realmente... Pelo menos, antigamente, era bem mais raso, né? Hoje em dia, até que o pessoal tá se informando um pouco mais, né? Tá? depois de cada um tentar quase matar sua família, né? De 2018 pra cá... Sim. Né? Mas a questão do Tiririca, eu acho que a galera votou nele achando que ele não ia ser eleito. Mas é aí que tá. Tu tá realmente jogando um voto Pro no alto. lixo. Então, é pior do que tu escolher mal isso, sabe? E, por exemplo, o cara que tá votando em branco ou nulo, ou tá se abstendo da votação, ele tá fazendo isso por um propósito. Porque talvez eu seja contra o sistema, ninguém me agrada. Mas o cara que vai lá e vota no Tiririca por meme ou por troll, esse cara realmente ele tá atrapalhando. Sabe? Ele tá atrapalhando. Essa foi a primeira eleição que não votei em ninguém. Inclusive, eu preciso justificar meu voto pra não pagar esses R$6. Mas acho que o prazo já foi, né? Não, tem... Ih, já foi. Já foi, eu perdi também. Eu também vou pagar os mesmos R$6. A gente combina de junto, pega o metrô, vai lá. Demorou, porque eu falei, mano, eu não... Sei lá, tipo... Não, essa eleição, assim, ninguém me agradou, o resultado final muito bom. Eu também não acho certo as pessoas falar, é porque você não votou, não tem direito de reclamar. Que é isso? Claro que tem, tá ligado? Tipo, Sim, tu segue pagando, né? eu tô pagando imposto a todo momento, tá ligado?
quase 5 conto de transporte público para nem todos ter um ar-condicionado que seja, né? Aí principalmente agora numa pandemia, tá ligado? Não, eu vou reclamar, independente se eu votei ou não. Sim, sim. E isso já se enquadra naquela galera que acha, é que você não fez o que eu falei e você tá errado. Aí você não pode mais reclamar de nada, porque você foi conivente com essa situação. Não, Sabe aí esse lado extremista, assim, tipo... Não é nem extremista, é só um exagero, né? Que as pessoas estão com falta de sensibilidade, né? Do tipo, por exemplo, eu sempre falo para os meus amigos que eu tenho muito mais amigos libertários, pouquíssimos amigos de que direita. Que é libertário? Puta, lá vai. Deixa eu pular essa pergunta e daqui a pouco a gente volta nela. Tá ser? bom, tá bom. Mas eu tenho mais amigos libertários, resumindo o libertarismo, o libertarianismo, é o princípio da não agressão. Ninguém pode agredir ninguém sem o consentimento da outra. Então, por exemplo, se eu não posso te agredir, eu agredir a tua propriedade. Esse é o princípio básico do libertário. Então, todas as outras formas de agressão são rechaçadas para nós. Por exemplo, tanto a agressão física, quanto roubo, quanto coerção. O que é coerção? Não, tu vai ter que pagar isso aqui para tu poder trabalhar. Isso é uma coerção, né? Não estou dizendo que o meu empregador vai falar. Eu posso ter um acordo livre com o meu empregador e falar, uma taxa tal para tal coisa. O que eu estou falando assim, o governo vai lá e impõe uma taxa para ele, senão essas duas partes não podem fazer acordo. Para nós, dos libertários, essas duas partes têm direito de fazer acordos desde que elas sem concordem. o intermédio do governo. Sem o intermédio do governo. Ou coerção, né? Que essa é a palavra. Que ninguém escolhe, né? Tipo, é obrigado. Exatamente, é obrigação, né? Então, eu tenho mais amigos libertários, pouquíssimos amigos de direita. Acho que talvez eu não tenha nenhum amigo de direita, assim, tipo, sou de direita. Tenho alguns amigos esquerdistas, como tu. E o que eu vejo é que está faltando um pouco de sensibilidade. Por exemplo, eu sempre falo para os meus amigos que são mais libertários, cara, tu tem que saber separar o tipo de esquerdista, por exemplo. Tem aquele esquerdista que ele acha que o pobre não deve passar fome, que o pobre talvez tenha que ter um transporte público grátis e que ele não, né, que ele tenha direito a esgoto, moradia. E tem o esquerdista que acha que Stalin matou pouco. Tem o esquerdista que acha que a Rússia matou pouco capitalista e que todos os capitalistas têm que ir para o paredão e morrer fuzilado. Tem que saber separar os tipos de esquerdismo. A mesma coisa do outro lado. Porque, assim, eu acho que é uma questão mais... Uma coisa é unânime, todo mundo tem um posicionamento querendo um bem maior, né, da sociedade. Todo mundo quer um bem maior, né, para a sociedade em si, só que, tipo, eu tenho uma visão de bem maior, você tem uma visão de bem maior, mas a raiz é o bem maior, entendeu? E nem sempre as pessoas concordam. E, tipo, eu, pelo menos, não acho certo as pessoas se matarem para ver quem tem o bem mais maior, beleza. Sim, não tem o bem... sabe, tão grande assim a esse ponto, falar, é tipo aquela questão de querer estar certo a todo momento. Eu tô certo, você tá errado, a sua opinião é inválida a todo momento. Da mesma forma, tipo, eu conheço gente que é direitista e falo, mano, suave, e aí, qual foi? Tem você que tem uma outra ideologia, tem pessoas que têm uma outra ideologia. O que eu não gosto, o que eu não concordo, basicamente, é a pessoa achar que ela é dona da razão e mano, tá acima do bem e do mal. O que, infelizmente, é que tem muita galera, pelo menos, da extrema esquerda, pregando isso. Todo mundo quer ser juiz de tudo, tá ligado? Se você olha... Na internet, todo mundo tá certo, mas se você olha no bastidor... entendeu? Tipo, tem essa questão. Provavelmente todos querem o mesmo resultado final, só que as pessoas têm métodos diferentes, né? Falta de comunicação. Não, porque é muito comum, por exemplo, tu ver um esquerdista achando que o direitista ele é o diabo em pessoa, que ele não gosta de pobre e quer ver todo mundo morrendo. Eu não conheço um cara de direita que realmente não goste de pobre, assim, a ponto de, mano, esses caras têm que morrer. Tipo, eu não vejo isso, tá ligado? Eu vejo que o deve até ter, mas tipo, eu vejo que mano, o direitista, ele fala assim, cara, por que esse pobre está recebendo um salário mínimo, por que a carga tributária dele é de R$700? Por que não paga 1.700 para esse pobre? Porque o direitista ele sempre tem esse lado econômico de querer favorecer o empresário e, consequentemente, o empregado também, né? Do tipo, eu quero tirar recursos do governo. O direitista é mais ou menos assim, né? Vamos tirar recursos do governo para aliviar a população, para aliviar o bolso de todo mundo. Todo mundo poder gastar no que quiser, receber o que merece, né? Já o esquerdista, ele já acha que é o contrário. Não, se tu não cobrar imposto, tu não vai conseguir fazer os programas sociais. Tem certas pessoas que nunca vão sair daquela linha de miséria, nunca vão sair daquela linha de pobreza, nunca vão conseguir nada na vida se o governo não ajudar. Então, tu tem os dois lados. Nenhum dos dois é mau.
Tu tá ligado? Nenhum dos dois, assim, tipo, eu quero matar. Não, nenhum dos dois lados. O esquerdista, ele quer que aconteça coisas e ele acha que o método dele vai solucionar isso aí. E o direitista já acha que o outro método... Mas assim, ó, o objetivo final é que o pobre viva bem. Que todo mundo viva bem, né? E só que aí que tá. E a discussão tá mais nos métodos, eu acho. A forma que faz. A forma que faz, né? Por exemplo, eu sou libertário. Eu acho que, por exemplo, se o pobre e o rico e o da classe média não tivesse carga de imposto tão alta, ele não ia precisar do SUS, ele não ia precisar de nenhum órgão público, porque ia sobrar dinheiro no bolso dele. Então ele ia poder escolher o que ele faz. Essa é mais ou menos um resumindo o libertarianismo, né? Eu acho que se tirasse imposto de todo mundo ia ter dinheiro sobrando no bolso. Então, por exemplo, não ia precisar de SUS, não ia precisar talvez da Comgás, da Sabesp. Eu ia poder contratar a empresa que eu quero ali, que me vende água e tal, Mas na minha aí torneira. essas empresas estatais, elas são... É tipo um monopólio, né? Tipo, só tem elas no... Tipo, tem outras, mas grandes tão quanto não, né? Não é por aí mesmo. É que nem os bancos, as instituições financeiras. É caso a caso, né? Tipo, bancos são oligopólios, né? Se tu for ver. Eu fiquei felizão acho... quando o Nubank passou o Banco do Brasil. Na questão de investimento esse ano. Não acompanhei. Tá com 1,9 bi de É investimento esse ano. Chupa Banco do Brasil. Chupa total. Falando isso, parece que eu sou um cara, né, anarco, né? Não, Pois tipo, tu tá te mostrando um pouquinho mais libertário agora, né? porque, tipo assim, eu acho que, na real, cara, é que eu começo a ter uma ideia que, tipo, os bancos, eles até são necessários até certo ponto, mas Eles são bem necessários. mas a partir do momento Vai que eles guardar cobram... dinheiro debaixo do colchão, não dá. Tipo, mano... Alguém vai te roubar, banco é necessário. Então, mas a forma que eles... Mano, por exemplo, 700% de juros em um ano é muita coisa, bicho. Mas aí que tá, o que acontece? Por que o esquerdista tem essa opinião que banco é ruim, que privatização é ruim? Porque, tipo, tu pode liberar empresas privadas para atuar no mercado, só que tu vai regulamentar. O que significa isso? Tu, governo, vai dizer, se o banco não cobrar tanto nisso, vai tomar multa. Então, tu que escolhe como que aqueles bancos vão trabalharem e tu ainda impede a concorrência de entrar aqui no Brasil. Porque, eu vou te dizer, tu fala, mas o banco teve, sei lá, quantos milhões, bilhões, trilhões de lucro no ano, tá? Se fosse um paraíso para bancos aqui no Brasil, nós já teríamos, assim, no mínimo, 100 marcas diferentes de banco. Que nem acontece lá fora. Que nem acontece lá fora. Por que não vêm tantos bancos para cá? Porque é tão regulamentado aqui que só os amigos do rei conseguem fazer profit, né? Então, Conseguem fazer e aí lucro. pelo fato de Aqui- ter só eles se dão no direito de colocar a carga lá em cima, de É que juros. aqui no Brasil é o que se chama, prestem atenção, é um capitalismo de conchavo. Tá? É um capitalismo onde se tu for amigo do rei, tu vai te dar bem. Se tu não for amigo do rei, tu vai te ralar. Tá? Então, por que as pessoas que têm essa visão de livre mercado não entram no Brasil? Porque não é um livre mercado. Porque o governo vai lá e dá pitaco, o governo vai lá e dá subsídio para esses caras aqui. Né? A bancada rural aqui tem um monte de coisa, essa aqui não sei o quê. A Friboi vai ganhar investimento do BNDES, mas o mercadinho da esquina não pode pegar um empréstimo para melhorar o frigorífico. Sabe como é que foi a história dos frigoríficos, por exemplo? Não. Talvez tu não tenha pego essa época, eu sou um pouco mais velho que tu, né? Eu ia na praia, em qualquer mercado do meu bairro, todo mercadinho tinha seu próprio açouguezinho, bem simples ali, vendia uma carne da hora. O que aconteceu? O governo brasileiro, a partir do lobby das gigantes de indústrias de carne, começaram a exigir que o frigorífico tinha que ter uma geladeira X, sabe? Tipo, botou um investimento ali, agora se você quiser vender carne, você vai ter que gastar uns 35 mil aqui, senão a fiscalização vai bater aqui e vai fechar teu frigorífico. Caralho, Então, tipo isso é uma milícia. Isso é um lobby de empresas muito grandes que convencem o governo a regular a ponto de quebrar as pequenas. O Brasil é puro isso. É muita gente grande fazendo lobby com o governo, pedindo para acabar com a livre concorrência. Esse que é o ponto que muito esquerdista não enxerga, por exemplo, e até direitista não enxerga. A maioria dos direitistas até enxergam, mas esquerdistas tem mais dificuldade de enxergar isso, né? Então, e o que acontece, por exemplo, não sei se tu ouviu falar no Obamacare, que era o plano de saúde lá que o Obama... Era tipo o SUS de lá. Tipo o SUS de lá. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, tu tem um plano de saúde onde a mensalidade é X, tá? Tipo, vamos supor, $700. Não estou falando se é caro, se é alto, não é o ponto. Só que lá, no contrato que tu faz com eles, tem um asterisco dizendo lá 1 milhão de doenças que não vai cobrir, o teu plano não vai cobrir. Bom, tu trabalha, então tu entende um pouco disso. O que o Obama falou? Falou, olha, vocês vão ser obrigados a manter essa mensalidade aqui e incluir todas essas doenças dentro do pacote.
e passou um decreto. Goela abaixo, coerção. É isso que eu estava falando de coerção. Tá? O que aconteceu? Começou a subir um pouquinho o preço. Por que começou a subir o custo do plano de saúde? Tá? O que aconteceu? As pessoas que eram muito saudáveis começaram a falar, cara, eu já pagava $700, né, hipoteticamente $700, já não estava legal para mim, mas dava. Só que eu não uso esse plano de saúde porque eu estou saudável. Então, agora que está 1.200, que está 1.000, que está 900, não sei quanto que aumentou, eu acho que eu não vou mais pagar. Então, o que aconteceu? Começou a dar um êxodo de pessoas saudáveis e começou a entrar um monte de gente fodida de saúde, porque agora o plano cobriria aquela doença daquela pessoa. E aí, tu vê matematicamente na ponta, o que acontece? Aquele cliente que era um cliente que pagava uma mensalidade X e não dava nenhum custo para o plano de saúde, começou a sair. Vai quebrar. Agora, aquele cara que entrou cheio de problema, que precisa de operação, que precisa de uma prótese, que precisa de um monte de dinheiro gasto nele, ele começou a entrar. Então, isso aí se chama o espiral do Obamacare. Os saudáveis saindo, os doentes entrando e o sistema colapsando financeiramente. Então, assim, ó, toda vez que o governo vai lá e passa um decreto dizendo isso aqui goela abaixo, o mercado se ajeita de outra forma e piora a situação. Teria que meio que ter uma conversa entre a... Não, teria que deixar livre, simplesmente livre. Porque o que acontece? Por exemplo, o pessoal fala, mas porque o sistema de saúde nos Estados Unidos é totalmente privado e para tu ter uma criança, tu gasta, sei lá, milhares de dólares, tá? Só que tá, se tu, por exemplo, mora no Iowa, tu não pode contratar um plano de saúde do outro estado que não tenha filial no teu estado. Sério? Filial tipo administrativa. Caralho. Porque tu sabe que tu é atendido no hospital, né? Tu não é atendido numa filial de um plano de saúde, né? Tu sabe melhor do que eu. Então, assim, são regulamentações que impedem o livre mercado. Então, as pessoas acreditam que tudo que é capitalismo, tudo que tem empresa privada é livre mercado. Mas não, o que o governo bota o dedo dentro e atrapalha é sensacional, assim. E as pessoas acabam não percebendo, porque claramente o governo tem uma boa intenção, do tipo, por exemplo, que nem foi... Teve agora, acho que na pandemia, eles limitaram os juros do cartão de crédito, do cheque especial a X%, não lembro agora. Sabe o que vai acontecer? Quem realmente precisava de cheque especial vai parar de usar. Vai parar de usar. Porque vai acontecer o mesmo espiral negativo. Quem realmente precisaria usar, que está fudido, que vai começar a dar calote no cheque especial, vai começar a dar calote. E quem não queria... vai acontecer a mesma coisa. Então, o governo, normalmente, quando ele entra com boas intenções. Eu vou limitar os juros, porque é um absurdo que o cara pague 20% no cheque especial. Só que aí, o cara que está dando o cheque especial, ele vai falar, mano, fiz uma análise de crédito tu aqui, tu não tem mais direito a cheque especial. Por quê? Porque eu não posso te cobrar de acordo com o teu risco. Entendeu? É aquele risco de, tipo, ficar inadimplente. O risco de ficar inadimplente, que isso é um cálculo que tu tem que fazer para poder fazer um empréstimo, para poder dar crédito para alguém. Então, assim, quem tinha um risco um pouco maior vai ser negado agora. Tá, beleza que limitou a 4% os juros, mas agora o banco vai se permitir a não dar mais. Você aqui não tem mais cheque especial. Porque agora o banco não me deixou ser lucrativo. Se eu continuar dando crédito a 4% para todo mundo, eu vou quebrar. O banco faz esse cálculo, né? Eu vou ter prejuízo, então eu não vou fazer isso aqui. E daí se fode o cara que precisaria estar usando um cheque especial e agora não tem mais, porque o banco fez a análise de crédito dele e falou que não, cheque especial para esse cara não vai rolar. O pior é que se mantém aquela taxa absurda e o pobre continua tendo direito, né? Ele se enrola e não para nunca mais de pagar a dívida, né? Porque eu acho que uma das matérias que mais seria importantes desde o início da educação, não só do brasileiro, mas da população em si, é inteligência emocional e educação financeira. Né, para a pessoa entender o que está fazendo com o dinheiro, para entender o que estão fazendo com o dinheiro dela, para não sofrer golpe, esses bagulho, né? Porque, o banco pode ter 700% de juros, mas eu sei o que eu estou fazendo. A minha conta está ali, eu pago, sei lá, 20 conto por ano e eu consigo administrar de uma forma bem. Essa questão de juros e de crédito no Brasil é muito fora da curva, assim, porque, tipo, eu sei de amigos meus que foram para os Estados Unidos, eu nunca fui para lá, e tu chega lá e tu abre uma conta e tu pede um cartão de crédito, os caras falam, tu tá louco, como é que eu vou te dar um cartão de crédito? Eu nem te conheço. E aqui no Brasil já é o contrário, se tu não bloquear, os caras te mandam um cartão de crédito por correio. Sem pedir. Sem tu pedir, entendeu? Teve... aqui parece que existe um mercado para isso, sabe? Para instigar você, você a gastar mais. Porque o que acontece? O correto seria, cara, desculpa, mas eu fiz uma análise de crédito tu aqui, tu não tem direito a
7 cartões de crédito. Você sabia que agora ficou muito mais fácil para a pessoa comprar um carro, por exemplo? Se eu for agora numa concessionária, mesmo não ganhando o suficiente para bancar com uma mensalidade de um automóvel, eu consigo sair com o automóvel de lá. Entendeu? E aí isso vai gerar tipo uma bola de neve gigante, Sim. né? Porque Que quando o primeiro precisar resgatar, ele vai ver que o primeiro não vai pagar e vai ter a reação em cadeia, que foi a bolha de 2008, né? Que foi uma bolha imobiliária, foi isso. Eles começaram, por exemplo, tu tinha uma casa. Aí os caras, tu tem uma casa, então eu vou te dar empréstimo para tu comprar mais 3. Tô falando um número hipotético aqui. Sim, sim. E daí esse cara que comprou mais 3, ele ia em outro banco e falou, agora eu tenho 4 casas. Tu tem 4, então eu vou te emprestar para tu comprar mais 8. E daí uma hora o cara não conseguia alugar, não conseguia pagar, e o banco pedia o dinheiro de volta, e aí os caras começavam a devolver casa, começavam a devolver. E aí não adiantava nada. Não, e daí veio a reação em cadeia, que todo mundo começou a puxar o dinheiro que tinha. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, tu no mercado da comédia, aí nos teus amigos da comédia, o pessoal te deve R$300. E aí tu sabe que a pandemia chegou e o pessoal vai ficar mais pobre ainda, mais na merda ainda. Tu vai chegar na hora naqueles R$300 e vai tentar pegar, aqueles 300 lá, porque tu sabe que se passar 2 meses o cara vai estar numa situação pior. Então tu sabe que vai ser, quanto mais tempo passar, menos chance tu vai ter de receber esses 300. Então o banco age dessa forma. Cara, tá perigoso, o pessoal não tá devolvendo. Então vamos começar a pedir pra todo mundo, mano. Pedir. Porque quem pedir primeiro, talvez leve primeiro. Se eu for o último a pedir, eu vou ser o último a levar. Então gera uma reação em cadeia que todo mundo quebra, né? Cara, eu nunca tinha parado pra pensar desse lado. Mas eu acho que tinha, né, que ter... provavelmente isso não vai acontecer tão cedo, né? E mesmo se acontecesse, é um negócio que surtiria efeito dentro de 30, 50 anos, né? Que ia realmente começar a fazer efeito essas matérias nas aulas, né? No ensino fundamental. É aquela coisa que tu vê até em meme, né? Tipo, eu sei fazer uma fórmula de Bhaskara, mas eu não sei o que é o imposto de renda. Inclusive, eu preciso aprender o que é imposto de renda porque eu tenho que declarar, né? Pois é. Tem que ver se tu passou do limite ou não. Não, né? é até junho. Pelo menos, até junho. E eu não sei, né? Vou ter que ver uns vídeos aí, falar com a minha irmã. Sim. Falar, esquece aí um pouco... Não, tem até banquinha de jornal que faz pra você, se você precisar. Tem por lá, favor. tipo, vendo ouro, corto cabelo, faço imposto de renda. Os caras Tem empreendedores os cara anônimos. Seria um bom nome de canal, eu acho. Empreendedores anônimos. Eu acho Não, que seria... porque daí tu ia ter que usar uma máscara, né? Porque senão tu ia sair do anonimato, né? Voltando a falar de comédia... Falando em coisas que são engraçadas... Você... a gente comentou bem no comecinho que você fez poucos shows, né? E aí você Fiz parou. poucos shows. Mas por que você decidiu parar assim? Tipo, alguma coisa na cena não estava te agradando? Ou você falou, puta, mano, tô velho demais pra tentar começar agora? O que passou pela sua cabeça assim? Falar, puta, não vou mais Não sei se pisar. tem a ver com a idade, eu acho que tem a ver com... Assim, aqueles ossos do ofício que são o circuito open mic, eu vi que são bastante infrutíferos. Assim, então, não que isso seja uma desculpa para não fazer. Mas eu vi que, por exemplo, eu ia lá, talvez no Salam Aleikum, tinha 12 pessoas e a maioria era convidado de que só estava indo para ver tal pessoa. E aí tu vai lá, ficava nervoso, passava o dia pensando no set, não sei o quê. Aí tu ia lá e, tipo, indo bem ou mal, mesmo assim... Sabe? Tipo, não parecia que tava levando a algum lugar, sabe? Uma das coisas que mais acontece também nessas noites de open mic é que os convidados da galera, eles acham que é uma competição. Sim. Aí eles falam, nossa, eu só vou rir pra quem me convidou. E tipo, mano, não é. Ali é muito melhor se todo mundo se der bem, tá ligado? Se todo mundo for bem, cara... A galera vai chegar assim e falar, puta, mas eu acho que aí que tá o ponto. O ponto é que o circuito de open mic, esse circuito amador, a plateia é muito artificial. Esse que é meu ponto. Aquilo ali não é uma realidade. Aquilo ali é um teatrinho de um show de stand-up. Me desculpa, mas é o que é. Sim. É um teatrinho de um show de stand-up. Muitos deles são. Alguns conseguem emplacar uma plateia legal. Francamente, tá indo muito bem nesse sentido, né? Francamente, realmente, tu tem uma plateia orgânica, um pessoal que, tipo, não é do mundo da comédia. Que, tipo... Agora, tu vai, pelo menos na nossa época, os shows de open, tu via uma plateia que era extremamente artificial, extremamente... Não digo cansada, mas parecia que estava cumprindo obrigação, sabe? Tipo, eu tô vindo aqui porque o meu primo me chamou e não vejo a hora de ir embora e tal. E, legal que você fez uma piada ruim. Tipo,
Cara, eu não vi aquilo ali como algo Eu acho que produtivo. você tava em um dos piores shows da minha vida, que foi no Bet, e que Que se abandonou no meio quase. que eu até tirei a foto no metrô depois deitado. Lembro. Foi você que tirou a foto, não foi? Não, acho que tu pegou o metrô, mas acho que tu tirou a foto com... Não, acho que pode ter sido eu ou o Bruno, não lembro quem é que tava naquele Então, eu dia. não lembro. Porque Talvez foi o um show... Bruno. Nossa, foi um show tão bosta, assim, porque, tipo... Mas é que não era que o show é bosta, é que, por exemplo, acho que foi Não, aquele dia foi muito foi naquele bosta. da greve da gasolina, não foi? Não, foi bem antes. O da greve da gasolina, te lembra que a gente se apresentou para 5 pessoas e É. 4 eram open? Então... Pagando só que- R$50 cada um. 50 Tipo, e porra, isso foi, desanimador, tá ligado? Falei, Desanimador. "Caralho, eu paguei 50 conto. Desanimador total. Ninguém riu de porra nenhuma, tipo, e... Sim. Naquela época não tinha tanto texto, não tenho tanto texto, mas, tipo, tinha só o da faculdade e de altura. E o da faculdade tava indo bem, e aí quando não vai, eu falei, puta que pariu. É o pior dia da minha vida, foi um dos dias que eu falei, mano, não sei se vale a pena continuar, tá ligado? Que é muito... Mano, o primeiro ano que eu fiquei fazendo open mic, eu acabei com a minha poupança, viado. A Foi poupança isso, com a minha economia, foi né? nisso que eu não quis cair, foi nessa cilada. Eu falei, cara, eu prefiro então, sei lá, eu vou tentar estudar um pouco mais, eu vou ver mais vídeos, vou tentar, tipo, pelo menos pegar uma teoria um pouco melhor do que ficar gastando meu dinheiro com essas coisas que eu não tô vendo dar uma evolução. Só pra contextualizar a galera, tipo, por que você tá pagando pra fazer? Porque assim, tem o Open Mic, a maioria, acho que quase 100% das noites, é assim, você leva X convidados no valor de R$10, e se você não leva os 5 convidados, você leva paga os 2, ingressos deles. você paga a diferença. Então, eu levei 2 convidados, eu vou pagar os R$30 que faltou pra completar, E entendeu? só para não parecer que o produtor é um malvadão, é que realmente é muito difícil tu mobilizar uma plateia Sim. para um circuito amador open mic. Realmente é um sistema que, se tu não conseguir fazer com que o open mic traga aquela plateia, provavelmente não vai sair O show. lugar acaba, entendeu? Então, tipo, não que seja injusto com os produtores, que eles são malvadões, não é isso. É porque aquele formato era o único formato que, na nossa época, pelo menos, nos dava a oportunidade de ir para frente no microfone e tentar testar umas piadas, fazer algumas piadas. Mas, como eu falei, a plateia era tão artificial que tu não tinha como ter aquele feeling, né? Um outro cara também que, tipo, eu gosto bastante dele e ele parou, né, por causa dessa questão. Ele parou por causa de pressão familiar, né, de arrumar trampo, esses bagulho, é o Lucas Neves, mano. O Lucas Neves, ele é um cara que, tipo, dava pra ver que ele se dedicava e tinha, mano, ele tinha uns textos muito bons e parou, assim. Então, e por quê? Ele tava pagando pra fazer show. Se ele não tivesse pagando, provavelmente ele estaria ainda fazendo show. Daí, claro que tem pessoas que têm essa grana e não se importam de gastar, né? A gente sabe alguns nomes, não vamos falar aqui, mas para eles é tipo, cara, faz parte do processo, né? Eu não tenho esse dinheiro pra, tipo, porra, toda noite que eu vou, eu já tenho que gastar, porque, cara, é muito difícil tu ir lá e não tomar pelo menos uma Coca-Cola, querer pelo menos comer uma batata frita, senão tu machuca a alma, né? Tu ir lá, tipo, só com a passagenzinha de ônibus, de metrô, não vou tomar nenhuma aguinha, sabe? Tipo, dói na alma, né? Então, tipo, o cara faz isso algumas vezes, mas se vira a rotina de tu tá ali pão duro, sempre pão duro. Correndo um risco de perder o horário do metrô pra voltar pra casa, e aí você não comeu nada, dormiu na rua, passou frio, fome, e o show foi uma bosta, mano. Isso. E quando tu não vai pro interior, que tu divide gasolina com o pessoal e não sei o quê, e daí tu fica 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, e na real lá tu chega lá e faz 6 minutos. 6 minutos pra 12 pessoas, porque o show era numa hamburgueria ao céu aberto, que tu nem sabia que ia ser numa hamburgueria ao céu aberto, com 12 pessoas. Né? Então, tem os seus momentos onde tu fala pra comédia, assim, cara, o custo-benefício disso aqui, tipo, eu sei que todo show tem uma evolução, tudo tu aprende e tal, mas, cara, tu tem que saber otimizar tuas oportunidades, né? Tu não pode simplesmente... Claro, tu tem dinheiro pra gastar em todas as oportunidades, vai. Agora, se tu tem um orçamento um pouco mais limitado, tu tem que trabalhar mais inteligentemente com ele, né? Então, o que aconteceu? Por exemplo, apesar de eu ter feito pouquíssimos shows, o Greg, que é nosso amigo, provavelmente me convidou mais por eu ser amigo e ter proximidade, me convidou acho que 3 vezes para fazer show no Pico, né? Em noite de elenco. Então, assim, pra mim, aquilo ali foi assim, Teve uma delas que eu acho que eu até tava. Que eu fiquei bem lisonjeado, assim, tipo, apesar de pelo menos ali uns 50% ou 60% ter sido por network, não... Claro que ele também tinha outras pessoas que ele conhecia que ele não quis chamar porque achava que não iam comparecer.
E, cara, teve pessoas ali que estão há mais tempo na comédia que eu, que no final do show falaram que, tipo, pô, achei que tu foi melhor que eu hoje. E sendo que, tipo, devia ser meu, sei lá, 25º show e o 30º, sei lá, o show 500 daquela pessoa. Ou 600, ou 700. Pessoas ali que, tipo, realmente estavam... Bastante tempo. ali, amigos nossos, né? Que a gente tem mais intimidade para falar se foi bem, se não foi. Aqueles que a gente sabe que o Sim. feedback vai ser verdadeiro, né? Aí sabe que vai aceitar tranquilamente o feedback. Isso, então, tipo, eu acho que talvez eu ter escolhido esse caminho de, vou assistir muito especial, vou traduzir o que eu precisar traduzir, porque, tem uma piada interna que é da cultura americana. Cara, sabe o que eu faço? O cara falou lá de uma rede de lanchonetes tal e fez uma piada dessa rede de lanchonete. Cara, eu vou no Wikipédia dessa rede, até eu entender a maldita piada, até eu entender o porquê que aquilo ali é engraçado. Se eu não souber a referência daquilo, tô falando de um caso um pouquinho mais complexo, né? Que é tipo, tem uma referência interna da cultura americana. Cara, eu vou atrás disso aí. Sim. Eu não vou deixar passar batido e tal. Então, tipo, eu acho que isso me fez ter um senso de qualidade um pouquinho mais desenvolvido que aquela pessoa que só vai no modo empírico, né? Eu vou tentando uma hora em placa, eu vou tentando. Então, para tu ver, teve alguns shows aí, por exemplo, esses aí, eu realmente, até eu achei que eu fui melhor que esse outro nosso amigo. E, claro, ele estava numa posição um pouco mais difícil, ele abriu, teve outro ali que entrou depois de um cara que deu água. Eu entrei depois de um cara que deu assim, a maior água da vida. O cara ficou 5 minutos falando e daí ele tinha um punch de callback no final. Tá. Quem? Parece um amigo nosso que é barrigada e punch e callback no final. Mas era muito pior do que isso. Porque esse nosso amigo pelo menos manda bem. Ele é engraçado, ele arranca várias risadas. O cara fez um show assim, mano, morreu a plateia. E outro ponto meu também, do porquê que eu não faço tanto stand-up, é um ponto que até o Jeselnik comenta. Ele fala assim, cara, é muito bom pra mim fazer show no Comedy Cellar, em outros lugares, onde não é a plateia do Anthony Jeselnik. Porque a plateia do Anthony Jeselnik, eu falo A, eles riem. Eu falo B, eles riem. Qualquer coisa que eu falo, eles vão rir. Porque eles me amam, eles conhecem o meu trabalho, eles sabem meu estilo, que é o humor negro, né? Eu tenho a tendência de ir pro humor... Mesmo sem querer. Mesmo sem querer, eu vou pro humor... Até no dia a dia, né? Eu vou pro humor mais ácido, mais negro. E eu sinto que tem muitas plateias, principalmente essas de open mic, que é, tipo, é um garoto de 18 anos que levou a tia, a avó e a irmã. E vai lá boate kiss. Entende? Então, tipo, eu tive também um pouco de resistência. Assim, quem gosta de humor negro sempre vinha depois do show e falava, mano, eu adoro o Léo Lins, você é muito a fuder, adorei tuas piadas. Tipo, o cara que gosta de humor negro, ele sempre vinha falar comigo. Só que aquela pessoa que não gosta, ela já fazia cara feia. Mano, eu acho que se você tivesse continuado assim e aparecesse mais na cena, porque, tipo, os shows que você fazia teve esses que foi de elenco, né? Mas, tipo, você não colava num pico assim do nada pra assistir o show do Mas elenco. Aí que tá, velho. Essa é a minha maior crítica. Se eu puder deixar uma crítica pra cena brasileira do circuito amador, do circuito open, é que o pessoal trabalha de fora pra dentro. Todo mundo quer trabalhar de fora pra dentro. Todo mundo quer ser amigo do Thiago Ventura, todo mundo quer estar no camarim, todo mundo quer dar rolê, todo mundo quer fazer o pós-rolê, todo mundo quer ter o cara no WhatsApp, todo mundo quer falar, porque eu mandei uma piada pro cara tal. Eu já sou diferente, eu quero trabalhar de dentro pra fora. Eu quero entender o que é comédia, eu entender o que é escrever, eu saber analisar, puta, esse cara assim, esse cara assado, do que eu ficar expandindo o network. Tem até uma história engraçada, tipo, que é, tipo assim, teve um cara que ele nem sei se ele faz mais hoje, eu não lembro o nome dele também. Mas ele falou, tô começando no stand-up, que não sei o quê, porque eu vejo os stories, né, da galera do apartamento, da cobertura, e eu ainda vou entrar lá dentro pra participar do churrasco com o Ventura, com o Luca, com o Rodrigo Marques. Não é isso que eu busco, não é isso que eu busco. Aí eu falei assim, eu pensei na hora, né? Eu falei, mano, se o Ventura ou qualquer outro ali da Comedy Tower ouve você falando isso, mano, você nunca mais faz show em lugar nenhum, bicho. Porque já o seu motivo pra fazer comédia tá errado. Porque você não gosta da comédia, você gosta da pessoa, você gosta da personalidade. Você quer estar junto, né? Não que isso seja ruim de querer estar junto com a galera e ser um dos caras da galera. Não, isso é bom, mas você começar a fazer alguma coisa só por... Peraí, tem que ver uma maneira de não me expressar tão errado. Você começar a fazer uma coisa por causa de uma pessoa, beleza, é sua referência.
Agora, você começar a fazer uma coisa, não Só porque pra virar você... amigo deles, É, né? só pra virar amigo, é mais fácil você virar amigo dele direto, tá ligado? É. Você não precisa forçar que você Sim, criar uma gosta, profissão criar pra uma virar ser amigo. profissão pra... e É, capaz de nem ser, né? Sim, Porque sim, o tanto sim. de gente que deve falar com eles, mano, pelo amor de Deus. Eu lembro que teve uma vez que alguém comentou sobre fazer Nathan, né? Um open mic chegou e falou assim pro Rodrigo Marques, o meu sonho é fazer Nathan. E aí o Rodrigo Marques, depois quando o open foi embora, ele falou, cara, que sonho bosta esse? Isso é uma noite de teste, tá ligado? Que é isso? É, mas é aquele negócio, ó, a pessoa viu o Rodrigo Marques, aí o símbolozinho do O Nathan, símbolozinho viu o no Patrick YouTube, Maia, aí fala, Acha nossa, que aquilo isso ali é o top do mercado, né? é, Mas- aquilo, tá no Nathan, é o auge. Mas, mano, é uma noite É. que os caras se ferram muito pra, mano, chegar Sim, na tipo, hora mesmo. É tipo o cara achou, cobrar tá no ingresso. Flamengo, é milionário, né? O jogador do Flamengo é milionário, mas deve ter um jogador ali da base que ganha 3 mil reais por mês. É, e nem tá vivo. Bom. Delay na risada, mas... Mano, mas você pretende, então, tipo, continuar na comédia de uma forma, nem que seja roteirista de alguém? Não, Tipo, cara, você- eu gosto mais do lado de business, assim. Se eu pudesse ir pro lado de business da comédia, eu acho que eu ia gostar mais. Do tipo, ter um comedy club ou participar de uma produtora ou algo assim mais pra esse lado, assim. Tem alguma Porque, coisa assim, ó, andando? Tem, mas não vale a pena comentar agora, porque Sim, é um sim. projeto bem embrionário, então, para não dar zica, Pra não dar a zica, é gente, verdade. a gente comenta só quando a coisa estiver realmente... Mas tem um projeto aí de business rolando, que de repente no próximo episódio aí a gente comente. Mas eu gosto mais do lado de business, porque tipo, eu vejo muito assim que sempre comentam que artistas são pessoas que têm carência de atenção, assim, de tipo, eu quero que as pessoas me vejam e me autoestima. Eu não tenho muito essa, sabe? Tipo, eu não tenho vontade de ser popstar ou famoso. Muita gente faz comédia ou é Sim. ator ou faz palco, qualquer coisa relacionada à arte, muito pela fama. Eu tenho, tipo, aversão à fama. Eu adoro anonimato. Adoro, tipo, chegar num shopping e ninguém me conhecer, ninguém me perguntar nada. Pra mim isso é ótimo. Eu acho que eu ia me sentir mal se as pessoas viessem falar comigo, Comentasse. pedir autógrafo, me tietar. Caralho, Eu acho que eu ia ter uma... Sabe? Tipo, não ia me sentir confortável com essa situação. Então eu acho que muito do artista vem desse... Muitos artistas têm esse lado de... Então, assim, eu gosto do stand-up porque eu amo stand-up. Né? Amo stand-up desde que eu assisto Rafinha Bastos e Danilo Gentili, eu gosto de stand-up. Mas no momento que eu assisti Louis C.K., na época eu nem inglês falava, eu assisti um vídeo do Louis C.K. legendado e o cara, tipo, em um vídeo... Cara, antes daquele vídeo eu era ateu. No final do vídeo eu era agnóstico. Um vídeo de 3, 4 minutos. E ali eu entendi o poder do stand-up. Ali eu entendi que, tipo, cara, ele consegue ser engraçado, persuadir e me fazer mudar de ideia Você com uma lembra o beat. texto que você viu e que fez ter essa mudança? Você lembra? o Sim, texto? lembro exatamente até Qual? hoje. Ele falava do quê? Ele fala que assim, que tipo, quão absurdo é as pessoas que realmente são ateus, que falam, cara, eu tenho certeza que não existe Deus. Cara, como é que tu sabe que não existe Deus? Tu já vasculhou todos os cantos? Parece muita prepotência, né? É muita prepotência. E ele fala, tipo, a mesma coisa de Deus, né? Ele fala, quem acredita em Deus também. Tipo, como é que tu sabe que Deus existe? Tipo, tu já viu Deus? Sabe? Tipo, então ele fala que o sensato é ser agnóstico. O sensato é tipo, cara, pode ser que exista, pode ser que não. Porque ninguém sabe. E naquela beat ele me convenceu que ser agnóstico era o mais sensato. Aquele negócio de pegar o negócio mais pessoal. E eu né? era ateu convicto. Eu falava, não, Deus não existe. Tipo, olha que ridículo esses caras que acreditam em Deus. E hoje, eu por causa do Louis C.K., por causa do stand-up, eu já sou mais cabeça aberta. Eu falo, cara, pode ser que exista. Como é que prepotência, que arrogância eu teria para dizer que existe ou que não existe? Eu não consigo mais. Depois que ele me clarificou isso, eu não consigo mais ser ateu. Caralho, Então foi isso muito que me foda. fez assim, tipo, aquilo me fisgou. Aquele vídeo me fisgou no stand-up. Aí eu falei, cara, isso aqui é um negócio poderoso. Que ao mesmo tempo que eu ri, que liberou endorfina, que eu fiquei feliz, eu ainda mudei de opinião para melhor. Tipo, ali eu me apaixonei pelo stand-up. Mas eu não sei se eu quero ser um comediante de stand-up. Sim, eu gosto, eu vou tentar, se realmente emplacar, acho que vai ser legal. Mas Esse senso que você tá tendo, eu acho que muita gente deveria ter. Que é aquele negócio de, tipo, começar não pelos motivos certos, tá ligado? Tipo, que nem tem um cara que eu trombei ele uma vez só, mas às vezes eu converso com ele no Instagram, que é o Luan Ferré, que ele
do podcast What's in the Bowl Beach. E aí ele fez alguns open mics, só que viu, puta, mano, isso não é pra mim, e só que é um cara que manja muito também de comédia, né? E comenta, fala dos especiais e tal, o que gosta, o que não gosta de cada comediante, e, mano, manja muito. E ele teve esse discernimento também. Puta, mano, não é pra mim essa vibe, eu prefiro Mas ele mais continua ser, tipo, no mercado, né? Ele continuou no mercado, só que de outra forma, entendeu? O Jack Johnson tem uma história parecida no surf, né? Tipo, ele era surfistão e aí parece que ele teve uma lesão na perna, não sei se foi na perna, no braço, não lembro agora exatamente, teve algum problema físico onde ele não conseguia mais competir em alto nível. Aí ele começou a fazer vídeos e tocar. E, cara, continua no mesmo meio e acho que ganha talvez até mais, Mais. que os surfistas, entendeu? Ah, Então, de repente, a minha ideia é assim, cara, eu sei que eu sou muito bom de business. Normalmente, o trabalho, assim, trabalho sério, onde eu boto a minha mão, realmente melhora. Assim, tipo, eu percebo isso ao longo do tempo. Pô, já tenho 32, então já tive algumas experiências com isso. Normalmente, quando eu chego assim num departamento ou numa empresa, eu já tenho uma facilidade de identificar o que poderia melhorar e por que está errado, e já faço algumas mexidas, e quando vê a coisa está andando bem melhor. Então, acho que se eu tivesse assim, a oportunidade de, sei lá, gerenciar um comedy ou ter algum investimento em um comedy ou uma produtora em termos de... Bom, já fui comercial há muitos anos, né? Vendedor, então, assim, vender shows, essas coisas. Se eu tivesse essa oportunidade, eu acho que eu ia me apaixonar mais do que o palco em si. Tipo, eu não tenho... Por exemplo, eu lembro que naquele curso do Eduardo Castilho, ele sempre falava, palco é cachaça, palco é cachaça. Eu nunca senti palco como cachaça. Nunca senti assim, amanhã eu preciso voltar lá. Êxtase de, tipo, não é comigo. Aquele nervosismo de todo show tá... Não, aquela vontade, tipo, mano, amanhã tem show, que do caralho. Eu já era mais introvertido nesse sentido. Puta, amanhã tem show, vou ter que me preparar. Era mais um trabalho, assim, de tipo, vou me preparar para esse show. Mas eu não fazia com muita alegria essa preparação, entende? Não é um processo onde eu achava assim, mano, isso vai ser a coisa mais a fuder do mundo, amanhã eu vou estar lá, vai todo mundo rir. Não, eu fazia porque, tipo, eu achava que aquilo era o que eu tinha que fazer. E hoje eu consigo ver que se eu puder ir pro caminho do business, eu acho que eu vou ser mais feliz do que o caminho do palco. Então, se eu pretendo um dia, né, mais para frente, bem mais para frente assim, iniciar um negócio e eu vou te chamar para montar um comedy, porque eu não tenho saco para isso e é muito bom terceirizar o trabalho e eu vou inverter totalmente os valores, né, a partir do momento que eu estou empregando um branco. Isso é ótimo. Entendeu? Eu adoraria ser um branco empregado, porque hoje em dia eu sou um branco empresário, então fica mais difícil, né? É verdade. O Luiz França, ele é conhecido por levar os comediantes para o Japão e você contratar os comediantes para a portaria, né? Inclusive teve dois. Poxa, agora que o assunto tá apelando ainda, tu vai comentar isso aí, né? Podia ter passado uns 6 meses, né? Pra todo mundo ter esquecido e tal, né? Cara, é que não adianta, cara. Eu achava que era uma ideia boa botar os comediantes lá na portaria, mas eu percebi que a cabeça dos caras é da comédia, o que eles amam, a cabeça deles tá na comédia. Eles não conseguem trabalhar, com todo respeito aos dois, mas eles não conseguem, tipo, focar naquelas horas que eles têm de trabalho. Eu acho que eles continuam pensando na comédia. Eles estavam muito desatentos no trabalho. Assim. O Maçom ainda tem outros focos, né? Porque ele é trapster, ele é sertanejo. Nossa, eu nem sabia disso. Ele namora, então, tipo, é muita coisa pra... Ele tem quantos anos? O Maçom acho que tem 21, né? 22, algum... 21. Por aí. Então, tipo, é muita coisa pra um cara de 21 anos, né? Mas é um trabalho, assim, que na teoria, tipo, tu trabalha um dia, 12 horas, e no outro tu tem folga, né? Mas, assim, aqui a comédia... Por exemplo, eu percebi que o comediante que voltou com mais gana da pandemia foi o Maçom. Eu não vi alguém, tipo, desde os primeiros meses de pandemia, ali, quando começou a voltar os shows, ele foi, assim, o que mais buscou. Eu não vi nenhum outro, assim, pelo menos da galera que a gente conhece, né? Claro que eu conheço bem menos gente que vocês, mas... eu vi que ele tava afim, mano. Tipo, afim. Acho que meio que vai caindo. Eu vi uma galera, assim, de tipo, tô indo, mas... Beleza, se tiver, tem. O Maçom, não, mano, eu vou lá encher o saco do Veloso, vou lá conversar com não sei quem. Tá certo. E conseguiu, e tava fazendo show pra caralho, show bom pra caralho. E é claro que, ainda, né? E aí é claro que, tipo, a cabeça do cara vai pro outro lado, né? A partir do o cara esquece da obrigação formal dele ali. Não que esquece, mas, tipo, ele não vai prioridade. Não é a prioridade, ele não vai estar com amor ali, ele vai estar só, tipo, ele mesmo falava, não, aqui eu só tô pela grana pra poder sustentar a comédia. Só que chegou um ponto ali onde o pessoal que trabalhava na volta dele me pediu assim, cara, não tá dando com o Bruno, que ele tá muito desatento, ele esquece isso aqui, ele esquece aquilo. Mas pelo menos nunca pegou Coca-Cola de ninguém, né? E o tênis dele era bem cheirosinho.
Tênis do Mação era bem cheiroso. Eu acho que essa informação, ela é... Pode fechar o podcast com essa informação, né? Acho que tá ótimo Acho que já, tá né? ótimo. Hater, muito obrigado por participar Valeu, cachorrão. desse projeto meio maluquinho que eu tive. Maluquinho nada, é a mesma coisa de todos, só que eu só quero trocar ideia com gente que eu gosto ou admiro por algum motivo. E a próxima tenta não falar tanto, tenta não puxar tanto assunto de política que eu fico... É que assim, ao mesmo tempo que eu fico retraído de falar, quando eu começo a falar eu não paro mais. Daí Não, o assunto aqui- acaba ficando sério demais. Ninguém vai ser censurado aqui, entendeu? A não ser que comente algum nome que você não... melhor não Eu evitar. queria então, e se não sei vou ser censurado, eu queria só fazer a última propaganda aí, ó, o Leite Moça Brasil, uma baita marca. Adoro o Leite O Moça. cara que faz o callback mais extenso do mundo, que é 2 anos que o cara fala mitam, quando termina o áudio. Eu não sei porquê. Não, mas já faz um tempo que eu não faço. Mas você fez ontem. É verdade. Você tá certo. Esse foi o Café com Punch. Muito obrigado pela participação de vocês e até mais. Até mais.